E aí, gente, hoje eu fiz uma maquiagem inspirada na Cassie de Euforia e resolvi fazer alguns vídeos aqui. Eu quero começar pelo The House, que eu achei esse filme uma coisa, não sei, assim, é muito mais do que espetacular. Eu achei uma coisa, assim, incrível, tão maravilhoso, que ele consegue te tocar em tantos níveis, sabe? Eu quase assim, me emocionei olhando esse filme, porque tem tanto simbolismo e eu peguei uma referência que foi muito sem querer, uma hora que uma gatinha pega e tá trocando disco ali no toca-discos dela, e aí tem do Pink Floyd. Daí eu, que legal. E essa gatinha é a Helena Bonham Carter. Isso aí eu achei muito legal, que é a Jen, uma hippie. Mas enfim, vamos começar, né, pelo começo, que esse filme tem 3 etapas. O começo é uma família, lá em 1800, que tem a menininha, que é a pequena, que é a Mabel, e a outra que é uma nenezinha. Aí tem o pai, tem a mãe, enfim. E eles estão ali na vida deles, recebem umas visitas, e é interessante todo os detalhes, são incríveis, tu enxerga assim, como se eles fossem de um tecido, é tão bonitinho, é tão incrível. E aí eles se mexem, é tudo por stop motion, então fica muito legal. E eles têm os olhos bem pequenininhos, isso me chamou a atenção, porque aí a gente vai vendo que os outros personagens têm os olhos grandes, enfim, isso é um ponto. E aí o pai começa a beber e começa, por uma coisa lá que aconteceu, e começa a ficar meio doido, assim, pega e vai pra uma floresta. E ele conhece alguém que ninguém entende bem quem é. Só que aí ele conhece essa pessoa e no outro dia já vem o senhor Thomas pedindo para ele assinar o contrato. E a mulher fica, mas o que tá acontecendo, né? E a guriazinha, a Mabel, é tão querida porque ela entende tudo e ela tem 9 anos, mas ela parece uma adulta. E na verdade a gente vê que ela é muito mais madura que os próprios pais. E aí eles acabam mudando de casa e vão para uma casa diferente, que é super moderna, um monte de coisa começa a acontecer e é aí que a história se desenrola. Então, não quero dar spoilers aqui, é fantástico. Esse primeiro já é maravilhoso, só que aí já vai para outra história que é dos ratos. Começa com um ratinho ali, como se ele fosse uma pessoa com roupa, trabalhando. Ele comprou a casa, que dá a entender que é a mesma casa, mas não parece ser. E aí ele comprou a casa, só que ela tá com uma infestação de insetos e lacraias e baratas. E aí tem uma ideia, né, que nos vem, tipo, é um rato que comprou uma casa, mas ele tá lidando com uma infestação de pragas, sendo que o rato é a praga. Então isso já é interessante. E o olho do rato já é um pouquinho maior do que o olho dos humanos. É uma coisa interessante, porque é como quem diz assim que os humanos, eles deixaram de existir nessa época. E os ratos se tornaram os humanos do futuro. É como se fosse o futuro, né? E aí esse ratinho tá tentando vender a casa. Ele tenta vender a casa e umas pessoas bizarras, uns ratinhos, né, bizarros, vão nesse evento que ele promoveu para vender a casa, só que eles começam a agir como se esse ratinho fosse um empregado deles, eles tivessem comprado a casa e eles não saem da casa. É uma coisa absurdamente horrível. E, e aí acontece um monte de coisa, e o final sempre tem um fechamento, e antes de cada história aparece uma frase bem interessante. Então tudo isso já vai nos deixando assim inquietos. E aí a última história também é muito sobre como deixar as coisas, como mudar as coisas, como pensar assim, não, eu tenho que seguir em frente, coisa e tal. É mais ou menos isso. Porque aí a gente começa com a Rosa, que aí é uma gatinha que comprou uma casa,
e ela quer fazer como se fosse uns apartamentos. Só que ela precisa renovar e restaurar tudo e ela não sabe, que ela não tem dinheiro, porque os inquilinos dela, que é o Elias e a Jen, não pagam aluguel. Pagam em troca de favores, mas não de dinheiro. E isso é muito mencionado ali. E aí ela quer restaurar tudo e tal, tal, tal. Só que tem uma inundação no mundo. O mundo tá mais ou menos ali pós-apocalíptico e a casa dela é no meio do nada, numa água só, e aquela água não para de subir. E aí, eis que chega um cara, que é o Cosmos, e vem pra, tipo, dar uma coisa zen ali pra ela e mostrar pra ela que não é aquilo ali que importa, não são os bens materiais, que ela precisa desapegar daquilo ali, né, e fazer alguma coisa. Até agora eu não dei nenhum spoiler, não, mas eu tô me cuidando aqui pra não dar. Mas enfim, eu acho que é isso que eu posso contar. Me deixou muito chocada, o elenco é bem famoso do filme, agora que eu tô vendo aqui, os atores são bem conhecidos. E esse filme, assim, ele toca a alma de quem assiste. Eu achei muito bonito. Espero que vocês assistam.